E aí, véi, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí? No vídeo de hoje a gente vai juntar dois temas que foram pedidos aqui por vocês pro nosso canal, que era um de como mixar a voz de R&B e o outro que era de como mixar uma voz só com plugins da Waves. Então a gente vai juntar os dois temas e vai juntar o útil ao agradável, porque a gente vai usar como material o som que vai sair no dia 1º dos artistas da Lebline, chamado Logos, dupla Logos, dos brabos. Dia 1º vai ter som deles. Esse é o som que a gente vai usar aqui de material pro vídeo de hoje. E o pré-save tá disponível, então a gente vai deixar o link aqui na descrição. Você dá aquela clicada lá, fazer o pré-save, porque a música tá muito foda. E pra dar aquela força pra gente, demorou? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, e pro vídeo de hoje, a gente vai mostrar como sair desse vocal aqui. Sempre me diziam que ia dar tudo errado, mas eu nunca vi. Pra esse vocal aqui. Sempre me diziam que ia dar tudo errado, mas eu nunca vi eles como não há nada, Só com o plugin da Waves. Então bora nessa. A primeira coisa que eu gosto de usar pra caramba em qualquer tipo de voz é alguma simulação de um channel strip da SSL. A Waves tem essa versão aqui da SSL-E e da SSL-G. Eu gosto mais da E, não sei porquê. Até rimou. Mas o que me leva a gostar muito desses channel strips é porque dá pra fazer muita coisa de cara. Tipo, o primeiro passo na sua mixagem de voz, você já consegue deixar uma impressão muito sólida do que você imagina de estética pra essa voz, tá ligado? Então tem uma seção de equalização, tem uma seção de dinâmica, com gate, com compressão. Enfim, é bem completo. E o que eu fiz nessa voz? A primeira coisa que eu fiz foi passar um filtro pra poder delimitar um pouco mais a voz. E também tirei um pouco mais ali de 3 dB com um shelf ali na região de 150 Hz pra gente poder uma curva mais suave e limpando ali aquela região de graves e um pedacinho ali dos médio graves que dão uma embolada na nossa voz. Essa sala que a gente costuma gravar, ela tem uma ressonância ali meio desagradável entre 400 e 500 e poucos hertz. Depende muito de onde a gente tá gravando. Tem um pouquinho mais pra esse lado, um pouquinho mais pro outro lado, enfim. Nesse caso aqui, tava ressoando ali em torno de uns 500 hertz. Tirei uns 2 decibéisinhos pra poder limpar um pouco mais essa região que deixa a voz um pouco mais oca. E a voz do Biel, ela tem um pouco de anasalado ali na região, geralmente entre 600, 800 Hz. A gente tirou um pouquinho também para poder dar essa limpada. E já para dar uma abertura mais na voz de cara, a gente também usou um shelf ali em torno de 9.000 Hz, 2 dBzinho para poder abrir a voz. Esse agudinho aqui desse channel strip é bem legal. Então ele dá uma abertura mais para voz bem bonitinha, bem suave, tá ligado? E junto disso eu usei um gate pra poder dar uma limpadinha também na voz. Coisa bem simples, saca? Só pra dar uma segurada a mais. E ficou assim. Sempre me diziam que ia dar tudo errado, mas eu nunca vi eles como não há nada, eu dou pelo lado eles tudo parado, mas depois lembro que eu tô sempre adiantado, Bala. Depois do nosso channel strip, eu vim com uma simulação de Fairchild, uma simulação de um compressor Varimu. No caso, eu usei o Puichild. E por que eu usei ele? Porque eu gosto do que ele faz com a voz nesse tipo de situação. Ele dá uma maciada mais na voz, principalmente ali nas consoantes. Ele não deixa, se eu fosse fazer uma comparação contrária, assim, um contraste. Quando você usa um 176, geralmente a voz fica muito na cara, com as consoantes muito fortes, muito destacadas. E para um R&Bzinho assim, mais love song, eu não curto muito essa estética. Eu curto uma coisa mais smooth, mais contida, tá ligado? Então ele dá um caráter pra voz, mas um caráter um pouco mais contido. Eu sinto que esse Puichild traz isso. Então eu deixei ele aqui bem de leve. Ele tem um ataque e um release um pouco mais naturais, depende um pouco do material que está entrando dentro do compressor, mas no geral não é uma coisa muito rápida, então fica uma coisa bem smooth, bem suave, bem musical. E ele tá reduzindo aqui tipo 2 dBzinho, tá ligado? Junto disso ele traz uma certa distorção harmônica, então ele traz um certo timbre, uma coloração para nossa voz que eu acho interessante. Sempre me diziam que ia dar tudo errado, mas eu nunca vi eles como não há nada, eu dou pelo lado eles tudo parado, mas depois lembro que eu tô sempre adiantado, É muito legal o que ele faz no corpo da voz. Tipo, a voz, ela mantém o corpo dela, mas o corpo fica mais delimitado, parece. É muito doido isso. Então, é bem da hora, esse Puichild. Só que ele, mesmo sendo um compressor um pouco mais suave, ele traz um pouco os S's e um pouco das consoantes mais pra frente. No geral, compressores na voz fazem um tanto disso. Então, a gente vem contendo
esse efeito adverso do compressor com o de-esser. E eu senti que a região mais problemática aqui era em torno de 7.000 Hz. Você pode usar essa função sidechain só para poder ouvir o que está realmente saindo ali do seu de-esser. Eu senti que essa era a região que estava mais incomodando. E botei pra fuder mesmo aqui. Tem algumas situações, alguns casos que chega a reduzir 6 dB de ganho e é isso mesmo, poucas ideias. Se liga aí. Sempre me diziam que ia dar tudo errado. Eu olhou pro lado e tudo parado. Mas depois lembro que tô sempre adiantado. Sempre me diziam que ia dar tudo errado. Mas eu nunca vi eles como no arado. Lembrando que, tipo assim, o de-esser, ele tem tanto a função de controlar os S, como em alguns casos dar uma maciada ali nos agudos, que às vezes é uma região que fica um pouco descontrolada de forma geral, não só pra sibilância, tá ligado? Então tem esses dois usos bem bacanas pra voz. Depois do de-esser, eu vim com mais uma camada de compressão, e aqui é bem importante de salientar um ponto. Compressão, acho que de todas as ferramentas que a gente tem na hora da mixagem, compressão talvez seja que mais você precise entender a intenção e o efeito que ela vai causar naquele sinal do que qualquer outra coisa, tá ligado? Talvez seja mais importante para você se ligar em relação a isso, para você alcançar o efeito que você quer. Então, tipo, mano, não vai na cartilha de tipo, ataque lento e release rápido, porque para não deixar passar o transiente, não sei o que, tranã. Mano, nem sempre você quer isso. Nem sempre você quer deixar a voz com mais ataque, a voz mais pontuda. Porque é isso que você vai estar fazendo com o ataque aqui um pouco mais lento e o release um pouco mais rápido. Não é sempre às vezes que você quer isso. Repara só, vou comparar com essa outra configuração mais cartilha de escola. Sempre me diziam que ia dar tudo errado. Mas eu nunca vi eles como no arado. Repara que quando eu uso com um ataque mais lento e o release mais rápido, as consoantes saltam mais pra frente. E não é isso que eu quero. Talvez para uma outra voz eu quisesse esse efeito, mas eu não quero para essa voz esse tipo de efeito. Eu quero uma coisa mais contida. Eu quero que realmente a voz ela fique um pouco mais suave, principalmente nessas consoantes. Então, eu quero o ataque mais rápido. E eu quero um release um pouco mais de mediano para lento. Então, eu botei aqui no alto para conforme o material foi entrando no meu compressor, ele vai determinando de forma automática qual que seria o melhor release para aquela parte da minha track, tá ligado? Lógico que não é automático, inteligência artificial, um bagulho louco assim, mas ele vai se movendo de acordo com o material que tá entrando no compressor, então isso é interessante. Pega essa visão, mano, é importante você definir antes qual que é o efeito que você quer causar com o compressor e saber dominar o que cada tipo de configuração e cada tipo de compressor vai fazer na tua voz, beleza? Do que só seguir cartilha, tipo, ataque rápido, release lento, não sei o que, tá ligado? Ou o contrário, enfim, foda-se, entendeu? No mais, fora o ataque e o release, eu escolhi um ratio um pouco mais baixo. Eu não queria estressar a voz, tá ligado? Não queria que a voz ficasse puta da vida. Eu queria que ela ficasse um pouco mais suave. Então botei um ratio um pouco mais suave. Porque o ratio e o threshold tem um pouco a ver também com o ni desse compressor. Então eu queria uma coisa mais suave. E o threshold eu deixei uma coisa ali mais pra cima, só pra eu realmente pegar os picos. E é isso. A diferença que fez aqui nesse caso foi essa. Sempre me diziam que ia dar tudo errado. Mas eu nunca vi eles como no arado. Eu olhou pro lado e tudo parado. Mas depois lembro que tô sempre adiantado. Então a voz ela já tinha ganhado um certo limite e uma certa comportância de comportado. Neologismo novo. Neologismo novo é foda, né? Mas ela já tinha ficado mais delimitado com o Puichild e com o de-esser. Mas o divisor de água para ela ficar mais smooth mesmo é esse SL Comp aqui nessa etapa da cadeia de sinal. E, mano, eu não entendo por que o pessoal só usa em bus, só usa no mix bus, só usa não sei aonde. Esse compressor, porque ele é muito foda pra insert de voz, saca? É só você saber configurar. Ele é muito, muito foda mesmo, assim, ele é muito versátil. Ele tem uma característica, assim, não dá pra explicar, mano, é só testando e ouvindo, tá ligado? Mas é um compressor muito bom, caras muito grandes usam, sacas? Quem adivinhar, inclusive, qual que foi essa chain de sinal aqui, quem que costuma usar, não vou fazer nada não, vou só dar um parabéns pra você. Mas é um compressor muito foda, mano, que tipo,
muito bom mesmo, tá ligado? É uma dica aí, uma joia aí da Waves aí, CSL Comp, pra voz, no set da voz mesmo. E depois desse compressor, por mais que ele seja maravilhoso, ele deu uma subida em algumas regiões que a gente tava tentando justamente deixar mais controlada na nossa primeira equalização. Então eu vim aqui com um Q10 para poder controlar essa região. De novo aquela região ali que tem uma ressonância da sala ali em torno de 500 Hz, para não deixar a voz muito opaca, muito oca. E eu dei um leve boostzinho ali no corpo da voz para a voz não ficar estridente. Então foi basicamente isso, bem suave, mas faz uma diferença danada, se liga. Sempre me diziam que ia dar tudo errado, mas eu nunca vi eles como no arado, olhou pro lado e eles tudo parado, mas depois lembro que tô sempre adiantado, Então é sempre lembrando daquela intenção de deixar a voz bem suave, bem smooth, sacas? Não quero nada escroto, eu quero uma coisa bem finesse mesmo, mas que tenha um pouquinho de defeito, se é que você me entende. Eu acho que esse é o molho de voz pra R&B, tá ligado? Uma coisa clean, mas que seja natural, não seja aquela coisa clean, tipo, hiper mega clean, tá ligado? Sei lá, meio lombra. Depois desse equalizador, eu vim com um equalizador um pouco mais estético, um pouco mais aditivo. E eu gosto muito ou do API 550A da Waves, ou do Puytech nesse tipo de situação. Aqui eu usei o Puytech, ficou um pouco melhor nesse caso. E aqui nos graves eu dei uma touradinha aqui em 20 Hz, eu usei aquele Puytech Trick, que é quando você dá o boost e reduz ao mesmo tempo, para criar uma banda mais clean, tá ligado? Tipo, uma curva de equalização mais clean, não fica uma parada tipo muito abafada, escrotona. Então eu usei essa equalização para poder trazer um pouco mais de corpo para minha voz, e eu fiz mesmo bagulho aqui nos agudos, para poder abrir um pouco mais essa voz. E a dica que eu dou aqui é não exagerar muito no boost desse agudo, porque ele é bem ardido, tá ligado? Então dá só um totozinho de leve, pra voz abrir bonitinho, não ficar aquela coisa estridente. Sempre me diziam que ia dar tudo errado, mas eu nunca vi eles como no arado, olhou pro lado e eles tudo parado, mas depois lembro que tô sempre adiantado, E para finalizar com cereja do bolo dessa cadeia de sinal, tem um plugin que eu adoro em tudo quanto é coisa eu gosto de usar ele, que é o nosso NLS da Waves também. Lógico que é da Waves, né? Ele simula a saturação de uma mesa, tá ligado? Tem 3 modelos de mesa aqui, cada uma tem uma formação de harmônicos diferentes, e ele simula esse tipo de saturação de mesa. É sutil, mas dá uma coloração bacana e bem da hora pra voz, tá ligado? Pra qualquer coisa que você botar, na verdade. E de todas as simulações, a que eu mais gosto é de uma mesa Neve, porque pra mim ela traz um corpo, ela dá aquela arredondada e traz um pouquinho mais de informação ali no médio grave, dá essa encorpada mais na voz, e ela também faz alguma coisa, não sei aonde, que deixa a voz mais pra frente, assim, parece que a voz fica com mais presença, tá ligado? Talvez alguma coisa ali em torno de 800, 1000 Hz, uma coisa assim. Essa saturação, ela traz essas informações e realmente dá aquela finalizada na nossa voz. Repara a diferença. Sempre me diziam que ia dar tudo errado, mas eu nunca vi eles como no arado, olhou pro lado e eles tudo parado, mas depois lembro que tô sempre adiantado, Então é bem sutil, mas dá pra perceber. Quando a gente tira e bota, dá pra poder reparar que fica mais polida a voz. Ela fica mais interessante também, tá ligado? Mas, porém, entretanto, a gente também tem algumas coisinhas aqui nos nossos Sends e Returns, que também dão um toque especial pra nossa voz. A primeira delas é o reverb. Pô, eu falei que ia ser só plugin da Waves, mas tem um plugin nativo aqui do Waves, velho. Pô, me desculpa, esqueci mesmo, mano. Mas é só botar um Q10 aqui e um filtro, tá? Perdoa mesmo, mano. Foi mal, mano. Aqui eu usei o nosso clássico Reverb. O tipo de reverb é um room. Eu curto o room no geral, ele é mais... tende a ter uma coisa mais fechada, uma característica mais fechada. Eu gosto pra poder dar uma dimensionalidade a mais pra voz, tá ligado? Pra poder parecer que a voz tem mais profundidade. E tem como fazer isso de outra forma? Tem, mas eu costumo botar, para esse tipo de caso, um delay depois do reverb. Pro reverb não ficar washed, tá ligado? Não ficar aquela coisa escrotona, assim, pra todos os lados do nosso palco sonoro. Ficar uma coisa mais ali no centro mesmo e mais pra trás, tá ligado? Tem como fazer isso de outras formas, mas eu gosto de botar o delay mais ou menos dessa forma aqui. Aí a equalização, para poder tirar ali o que tem de grave, e um image para poder, mesmo que ela fique mais concentrada ali no meio, dar uma leve espalhadinha ali pro lado, mas bem controladinho. Pega a visão como é que fica sem o delay e com o delay, que eu acho que é a parte mais interessante desse negocinho aqui. Sempre me diziam que ia dar tudo errado, mas eu nunca vi eles como no arado,
Então a gente sente que o reverb tá lá, antes a gente conseguia ouvir também que ele tava um pouquinho na lateral, mas com o delay a gente sente que tem um delay ali, delay não, um reverb ali, mas ele tá mais disfarçado, tá ligado? É bem daorinha, eu gosto de fazer isso. Outra coisa que eu usei aqui também foi o nosso H-Delay. Ele, véi, é um dos plugins mais fáceis e versáteis de usar, tá ligado? Tipo, eu gosto muito da sonoridade dele, é uma sonoridade bem standard, bem padrão, assim, tá ligado? De delay, assim, que a gente tá acostumado a ouvir delay. Ele, pra mim, é o que melhor tem essa sonoridade padrão de delay. E eu sempre gosto de usar junto de um reverb pra poder espalhar um pouco mais esse delay no nosso palco sonoro. E, de novo, aqui um plugin que não é da Waves, mas é só substituir por um Q10 a ideia, beleza? Eu esqueci, foi mal. Filtrando ali tanto agudo e médio, quase tudo, como grave. É só essa região ali entre 200 e 900 Hz, até uns 1000 ali, se pá, pega também, que eu tô interessado. E outro plugin que eu gosto muito também, e não necessariamente talvez pelo que ele tenha sido desenvolvido principalmente, é o Doubler. A gente usa pra poder fazer uma dobra mesmo, uma ghost dobra, tá ligado? Um bagulho tipo assim, ó. Sempre me diziam que ia dar tudo errado, mas eu nunca vi eles. Mas eu gosto de usar ele bem baixinho mesmo, quase que não dá pra perceber. Por 2 motivos. O primeiro é que ele deixa a voz mais larga. E a voz mais larga, a pessoa que tá ouvindo tende a pensar que ela tá maior. E quando a voz tá maior, sua música tá melhor, tá ligado? Então isso é vitória pra nós. E o segundo motivo é que quando ele deixa a voz mais larga, ele tira um pouco o foco do centro de uma forma esquisita. E tirar esse foco da voz que tá mais ali no centro, ele faz com que a voz encaixe um pouco mais no instrumental. Tá muito louco, né? Então é uma coisa que eu curto pra caralho usar, não é sempre, mas pra algumas situações casa super bem, como tudo no áudio, né? E nesse caso ficou bem legal. Então aqui é só mais um reverbzinho e vamos ver como é que tava sem nada e como é que tava com esses efeitos. Sempre me diziam que ia dar tudo errado, mas eu nunca vi eles como não há nada, eu pelo lado eles tudo parado, mas depois lembro que eu tô sempre adiantado, sempre me diziam que ia dar tudo errado, mas eu nunca vi eles como não há nada. Então são efeitos assim que tipo, eu não tô usando pra você necessariamente ouvir esses efeitos na mix. Eu quero que você sinta, tá ligado? Então quando a gente tira, você consegue perceber que, opa, tem alguma coisa faltando aí. Mas não necessariamente você tá ouvindo o que tá faltando, você sente, tá ligado? Esse tipo de coisa é super legal pra poder dar dinâmica pra voz e pra outros elementos da mix de forma geral, de acordo com o arranjo da música. Então, numa parte você quer que seja uma coisa que tem efeito, mas seja um pouco mais clean, tá ligado? Que seja um pouco mais crua. Então você usa esse tipo de efeito que você sente que tem uma coisa ali, mas você não ouve. E aí quando chega um refrão, que é uma coisa mais espalhafatosa, por exemplo, você usa mais efeito que a pessoa consiga ouvir e perceber, uma coisa mais chamativa mesmo, tá ligado? Eu curto muito esse tipo de pegada, assim, pra esses efeitos, que você mais sente do que ouve. Então é do caralho. E, rapaziada, no mais, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Tanto essa pegada de plugins da Waves, como essa pegada de mixar uma voz principal de R&B. Espero que vocês tenham curtido o material. Pré-save na nossa descrição aqui. Dá aquela força pra nós, clica ali. Vai sair dia 1º, não esquece. O canal principal da Lebline. Mas é isso, tamo junto. Até a próxima. Enquanto o dia cai sobre nós, gata vem pra cá, vamos ficar a sós. Não quero que acabe isso entre nós, que a gente se entrelace nesses entre nós. Se o dia não tá